Salve a igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar também os internautas e dizer que tá friozinho, né? Que tá frio, mas tá gostoso, que dentro tá agradável a temperatura. Então, se tiver alguns irmãos querendo vir para a igreja, porque tá frio, aqui dentro tá gostoso, então pode vir. E ainda a gente está no mundo rosa, logo vai sair esse mundo rosa, que vai ser Dia dos Pais, então pode estar vindo. Bom, nós estamos fazendo a série sobre o livro de Mateus, então só para fazer uma retrô, rapidinho do que nós já falamos sobre a genealogia de Jesus, como preparar a nossa família, para que a nossa família seja a família de Deus aqui na terra. Falamos sobre o nascimento de Jesus, para que o Senhor Jesus possa nascer nas nossas vidas todos os dias. É só um resumão. Falamos dos presentes, né, que Jesus teve, dos magos. Falamos sobre as matanças. Falamos sobre a volta do Egito, que às vezes é importante você sair, é importante você voltar, é saber a hora que você tem que ir e a hora que você tem que voltar para o lugar que Deus te mandou. Falamos também sobre João Batista, que saía para pregar e anunciar o arrependimento, anunciar o Senhor Jesus também, a sua vida, o seu reino. Falamos do batismo, a importância do batismo, de estarmos nascendo novamente em Cristo Jesus, que o velho homem, né, fica para trás e que nós possamos nascer realmente em Cristo e saber como nascer em Cristo, né? Que o importante é a gente estar usando a palavra de Deus a nosso favor e realmente nascer em Cristo. Falamos também sobre a tentação, que Jesus ele foi levado para o deserto através do Espírito Santo e lá ele teve, né, o momento de a tentação para o próprio inimigo, falando para que ele fizesse a pedra virar pão, depois que ele se atirasse e depois que ele se prostrasse para o inimigo, para que ele reinasse toda a terra, sendo que ele é o único rei e o inimigo que tem que se prostrar a ele. Então, nós aprendemos aqui que nós somos tentados e que nós temos que vencer todas as tentações, assim como Jesus venceu. E logo depois nós falamos também sobre os discípulos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus e que nós também somos os discípulos dele aqui na terra, nós somos escolhidos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, um dos sermãos mais conhecidos, que é o Sermão da Montanha, que Jesus ele vem como mestre dos mestres para anunciar como nós devemos nos comportar através desse sermão. Imagina Jesus com aquela multidão de pessoas, ele chegando e ele colocando todo mundo sentado e começar a pregar e começar a falar. Aí o mestre dos mestres ele vem para nos ensinar essa palavra. Jesus também ele é o maior psicólogo do mundo, é o maior psicólogo do universo. Porque através dos seus ensinamentos, ele também vai nos ensinar através do sermão como cuidar das nossas dores, as dores da alma. E ele também é médico dos médicos. Por que ele é médico dos médicos? Porque aqui nesse sermão que nós vamos iniciar hoje, ele também vem nos dar uma receita de medicamentos. Medicamentos que é a palavra dele. Como nós podemos tomar esse medicamento que vem do céu, que é a palavra de Deus, como dose homeopática, ou seja, aos poucos você vai introduzindo, você vai comendo a palavra de Deus e vai fortalecendo a tua alma e o teu espírito, e sem efeito colateral. Olha que interessante, né? Ele vai nos ensinar a receita dele, ele vai nos passar medicações para que nós possamos tomar e sem efeito colateral. Eu quero começar com uma breve oração. E a Paloma pode já... Isso, deixa ali. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor amado, primeiramente quero te pedir perdão pelo meu modo de falar, pelo meu modo de pensar e de agir. Aquilo que eu deveria de ter falado e não falei, o que não deveria de falar e falei. Peço perdão, ó Pai. Peço a Ti também, ó Pai, sua misericórdia nessa noite, para que eu realmente possa falar apenas o que Tu queres que eu fale, ó Deus. Que tudo seja através da Tua palavra. Venha nos abençoar, abençoa os irmãos que estão nos internautas aí nos assistindo. Quero agradecer também essa oportunidade mais uma vez nessa quarta-feira. Meu esposo hoje não está aqui, ele está em outro local
fazendo umas coisas particulares para a nossa família, mas eu tenho certeza que ele já está aí a postos aí, escutando pela internet. E quero pedir a Deus que tu possa abençoar cada um que está do outro lado nos ouvindo. Nos abençoe essa noite e que a sua palavra venha tocar nos nossos corações. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos iniciar aqui a série Mateus, né? Nós estamos no 5º episódio, olha só, hein? Logo a gente já leu quase a Bíblia toda da parte de Mateus. Aí vem o Sermão da Montanha. Como eu já disse, é um dos sermãos mais famosos da Bíblia, é os Sermões da Montanha. E aí nós vamos para o próximo. Pode ir, Paloma? E aqui, né, já falei para vocês que Jesus estava no meio da multidão, aí ele sobe ao monte, pede para que todos venham sentar, e aí os discípulos junto com ele, e aí ele olha para o céu e começa a falar. Pode ir para o próximo, Paloma? E aí ele começou a ensinar-nos dizendo, por isso que eu já iniciei falando que ele é mestre dos mestres, né? Porque ele vem a nos ensinar como que nós devemos usar o que é do céu aqui na terra. Porque é muito fácil falar aqui na terra para que você seja humilde de espírito, pobre de espírito. Sabe quando eu escutava falar pobre de espírito, eu não conseguia compreender muito essa palavra, né? Só que aí logo ele fala primeiro assim, ó, bem-aventurados que são pobres de espírito. O bem-aventurado, que seja abençoado, que seja agraciado do céu para a terra. A palavra bem-aventurado seria isso. Então ele já tem aqui uma promessa. Vocês entendem isso? Que aqui já tem esse sermão da montanha, são promessas que Jesus, próprio Deus, próprio Jesus, está ali pregando, e essa noite ele está falando para nós, que nós somos bem-aventurados se nós tivermos um espírito humilde. Então aqui, pode passar, Paulo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Olha a promessa que Deus tem para nos ensinar essa noite. Que se nós tivermos o nosso espírito pobre, ou seja, outras versões da Bíblia, um espírito humilde, nós teremos o reino do céu. E que seria esse espírito humilde? Vamos falar aqui mesmo dentro da palavra de Deus. Se a gente aceitar a palavra dele, se a gente não quiser distorcer a palavra dele, se a gente estiver atento e aceitar a repreensão que Deus dá através da palavra. Porque muitas vezes as pessoas já não querem mais ser repreendidas dentro da palavra. Não é assim? Não querem mais ter repreensão, não querem mais escutar realmente a palavra. Quantos não estão querendo distorcer a palavra de Deus, que a gente sabe disso? Estão querendo mudar a sentença, os decretos de Deus, os fundamentos de Deus. Estão querendo já mudar. A gente já sabe aí que já estão tentando mudar a Bíblia, né? Já estão falando que a partir de 2028, eu até botei aqui, vai surgir a nova Bíblia. Então eles já estão falando, se vai ser isso ou não, não sei, mas já estão colocando em pauta que de 2028 haverá uma nova Bíblia. Eles querem tirar a palavra Deus da Bíblia. Eles falam que a palavra Deus traz confusão, traz discórdia. E olha só, como eles não têm a humildade de espírito de aceitar as coisas que Deus coloca na sua palavra. E a própria palavra de Deus fala que se a gente tirar, né, uma vírgula, um tio da palavra, nós vamos responder por isso. E por que será que Deus já falou isso lá atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás, porque ele já sabia que hoje isso ia acontecer. Olha que interessante, já ocorreu um culto num país de fora, eu não vou falar o país que agora esqueci o nome, qual foi o país, mas foi um país, né, obviamente de fora, que 96% do culto que aconteceu, foi o primeiro culto, foi através da inteligência artificial. Olha que interessante, né? A inteligência artificial, eles já estão colocando. E aí o culto é segundo a vontade deles, e não segundo a palavra de Deus. Então, eu estou começando a estudar muito a parte bíblica, e estou estudando muito fora disso aqui, o que eles estão falando e o que estão fazendo aí afora. E a gente sabe que
os tempos estão se abreviando e cada vez é ficando mais complicado para nós. E esse tempo está chegando, irmãos. Está chegando em um tempo que nós não vamos mais ter a Bíblia. Está chegando um tempo que nós não vamos mais ter acesso. Ou vamos ter acesso conforme a vontade dos homens e não mais a de Deus. Porque as pessoas não querem mais ser humildes de espírito. Elas não querem ouvir a palavra, não querem mais ser repreendidas pela palavra e nem seguir o que está aqui, porque o que está aqui já causa ódio. É assim que estão falando aí fora. Mas a palavra de Deus, ele vem para nos falar, para nos ensinar que tem promessa. Se você for bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. E que nós possamos realmente ser bem-aventurados e aceitar a repreensão, aceitar o que está dentro da palavra de Deus e não querer mudar nem distorcer o que o Senhor veio nos ensinar. Logo no segundo, pode passar, Paulo, por favor? Já vem mais uma promessa: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quantas vezes a gente não tem chorado, né, irmãos? Nós temos chorados porque tem nos atacado, pessoas falam coisas que não devem falar, tem nos apontado coisas que você não fez, mas querem que você faça. Você tem sido uma pessoa até muitas vezes desafiada onde que você trabalha, muitas vezes dentro da sua própria família, dentro dos parentes. Como é complicado dentro dos parentes de muitas pessoas. Geralmente as pessoas estão toda hora querendo nos afrontar. Toda hora tem algo que te leva à noite a chorar. Não é bem assim? E aí estão te atacando, te acusando, estão te excluindo, estão te bloqueando. Você até entre irmãos de igreja já está tendo bloqueios, né? A gente já sabe que fomos bloqueados também. Então, imagina lá fora como que não está. Então, quantas vezes a gente já não tem chorado porque os próprios irmãos da igreja têm nos chateados, nos machucado, né? Esse final de ano passado para esse ano, nós tivemos isso. Nós somos muito machucados através dos próprios irmãos que estavam conosco, nos machucou e nos fez chorar. Mas a palavra de Deus tem uma promessa: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, e consolados pelo Espírito Santo. Amém? Pode ir o próximo, Paloma. E aí vem mais uma: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eu tenho esse aqui na minha Bíblia com uma outra versão: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então pode ser que na sua Bíblia também pode estar nessa versão. Então, os humildes e os mansos, né? Vamos falar aqui que para você ser manso, você tem que ser humilde. Não é assim? Porque nós somos defrontados o tempo inteiro. Pessoas bravas, irritadas, chateadas, pessoas raivosas, né? Eu sei que raiva quem tem é cachorro, mas tem tanta gente que parece que acorda com o pé esquerdo, como dizem. Enfim, pessoas que estão prontas para sair de casa para nos atacar. Um tempo atrás chegou uma pessoa no meu consultório e estava tocando. Olha só, presta bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Ficou meio interessante o que vem acontecendo nos nossos dias. Ela logo pela manhã recebeu uma paciente que ela veio através de uma outra pessoa que indicou ela. Eu nem sei quem foi essa pessoa que indicou. Ela trouxe o filho dela para que eu pudesse estar avaliando. E antes dele entrar para a consulta, nós deixamos a música na nossa recepção, os louvores tocando. Isso a gente já faz há anos. Desde que eu tenho meu primeiro consultório, lá em 12 anos atrás, que eu tive meu primeiro consultório, eu já fazia isso. E agora a gente faz continuamente, isso já tem anos. E ela se irritou e pediu para que tirasse a música, tirasse o louvor. E aí o meu esposo estava lá, ele veio, falou comigo, falou: a mãe do paciente quer que tire o louvor. A menina tinha mais ou menos uns 30, 35 anos, não passava disso, a mãe do paciente, que era uma criança, né? E aí eu falei: mas então tira o louvor. E eu estava atendendo. E aí ela pegou o celular dela e colocou umas músicas lá, que não tinha nada a ver, bem alto. E aí eu tenho uma janela no meu consultório, e eu olhei para a recepção e falei para ela: por favor, tire a sua música também. Eu falei: tira, porque aqui dentro eu não gosto desse tipo de música.
E enfim, depois ela falou que lá não era igreja, por que eu estava tocando, até eu entender que o consultório é meu, particular meu, né? Então, enfim. Mas para vocês verem como hoje em dia as pessoas elas se irritam, elas já saem de casa irritadas e ao escutar a palavra de Deus, escutar um louvor, as pessoas já ficam irritadas. E ela lá na recepção ficou falando para o filho dela, se eles pensam que vão abaixar Deus aqui, nós vamos abaixar o diabo também. Olha só, irmãos. Como as pessoas, eles são maldosos no que eles veem, né? Então ela falou que ia baixar o diabo, coitada dela, né? Que ela ia baixar o diabo lá. Ela já estava propriamente com ele baixado nela, ela não sabia. Né? Porque a pessoa que invoca, ela tem ele. E eu fiquei morrendo de dó da criança, que só tinha 6 anos, só tem 6 anos de idade. E aprendendo todas essas coisas. Então, e aí o que acontece? Se a gente não é manso, se não fosse um tempo atrás, sabe? Lembra que eu conto para vocês, de 2020 para cá, eu tive um encontro diferente com Deus? Sinceramente, eu teria colocado ela para fora, assim, talvez uns tapa. Talvez. Eu teria empurrado, eu teria falado. Mas aí eu fui até essa recepção, conversei com ela, respirei, entendeu? Mas conversei. Mas aí a gente tem que procurar o quê? Ser manso. Não ser igual a essas pessoas, né? E, sinceramente, antes de eu ir para a recepção, eu orei bem rápido ali com o Senhor. Eu falei, Senhor, me dê paciência. E me deu a palavra certa para eu ir lá na recepção e falar. Porque se a gente deixar nós, como ser humano, a nossa carne, a gente vai chegar e vai discutir, vai brigar e vai... o negócio vai ficar feio. Não é mesmo? Então aí a gente tem que ter essa paciência. E é aqui que a palavra de Deus fala. Os mansos, os humildes. Né? Não adianta a gente ser raivosos, bravos, nervosos, irritadinhos. Não adianta. Porque a gente vai arranjar até confusão. Porque essas promessas é porque Deus já sabe. Pensa quantos que não são mansos aí no trânsito não têm perdido as vidas. Quantos que não estão perdendo a vida no trânsito? Quantos não perdem a vida por nada? Né? Porque não escutam e não leiam e nem praticam. E quem lê não pratica a palavra de Deus. Porque Deus só quer o que é melhor para nós. Né? Ele já sabe que o mundo é feroz. E se nós não for manso, se a gente não for humilde, se a gente não pensar antes de fazer, as pessoas vão nos engolir. Amém? Pode passar, Bruno. E aí logo vem mais uma. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui eu tenho uma outra versão minha também, que vem bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Mesma coisa, né? Satisfeitos, fartos. Só estou contando 2 versões, porque às vezes alguém pode estar com a Bíblia aberta. E o que seria isso aqui, irmãos? Essa promessa, que nós seremos bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. É os que têm fome e sede pela palavra de Deus. A justiça que é a palavra de Deus. Se a gente andar sobre a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo do seu decreto, debaixo dos seus fundamentos, nós seremos os bem-aventurados. Se nós realmente usamos a palavra de Deus, porque não adianta eu vir aqui, irmãos, toda quarta-feira, ficar estudando, a Paloma fazer todo o trabalho lindo que ela está fazendo, e a gente não tentar, durante a semana inteira, usar o que a gente aprende, tudo fica em vão. Porque todos nós somos pecadores, mas nós não podemos ficar sobre o pecado. Concordam? Nós não podemos andar no pecado. Pecadores somos desde a queda de Adão e Eva, nós somos pecadores. Mas andar no pecado é outra coisa. Então a gente deve sair fora disso. E estar sempre na justiça de Deus, que é a palavra de Deus. E a justiça de Deus é com amor, é com paciência, né? Mas com a verdade. Porque a gente não pode vir aqui e falar coisas para amansar a cabecinha, a carequinha, o cabelinho de ninguém. A gente tem que falar a verdade. Então, se nós falarmos a verdade, se nós temos sede e fome de aprender, de querer aprender a palavra de Deus, de querer realmente buscar, aí tem esse presente do céu para nós. Porque aí nós seremos satisfeitos, seremos fartos. Realmente, quanto mais a gente aprende a palavra de Deus, mais a gente se sente saciado, não é assim? Mais a gente quer e mais sacia. Mais você quer e mais sacia. Então vamos sempre buscar, irmãos. Sempre buscar ler e compreender. Porque
já fala assim, que nós devemos meditar. Temos que meditar na palavra de Deus. Não é só simplesmente bem-aventurados são os mansos de coração, não. Nós temos que meditar o que significa tudo isso, o que Deus realmente quer falar conosco. Amém? Pode passar, Paloma. Aí ele vem agora, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Pois obterão misericórdia. E aqui o misericordiosos é exatamente o quê? Você quer o perdão da outra pessoa, mas não quer perdoar. Você quer que a pessoa te desculpe, mas você não desculpa a pessoa. Você quer que a pessoa tenha misericórdia de você, que é algo até mais forte, mas você não tem da pessoa. E aí nós temos que praticar isso todos os dias em nossas vidas. Aquela pessoa que te machucou, que te magoou, que te feriu, que te roubou algo na sua vida, a gente tem que praticar a misericórdia, para que quando nós precisarmos da misericórdia de Deus, ela está, né, essa promessa está direcionada a nós, quando nós temos a misericórdia junto com o perdão. Se nós não perdoarmos quem nos ofende, quem nos machuca, quem nos trai, como que a gente quer que Deus nos perdoe, né? Essa é a palavra de Deus, não adianta. Antes falava, né, dente por dente, não é assim? Olho por olho, dente por dente. Jesus veio para mudar toda essa história, gente. Eu sei que é um pouco complicado, não é? É um pouco complicado. A pessoa te magoou, te feriu, te bateu, a pessoa te roubou, te traiu, porque traição é algo muito ruim, não só traição de marido e mulher, mas tem vários tipos de traição. E aí a palavra de Deus fala para que você tenha misericórdia. Olha só. E aí parece que é um tapa na cara da gente, não é mesmo assim? Mas temos o quê? Que ser humilde agora de querer liberar misericórdia para as pessoas que têm nos ferido. E para que quando precisarmos para que o Senhor, Ele esteja na sua mão e tenha misericórdia sobre as nossas vidas. Essa é uma promessa que o próprio Senhor Jesus fez e faz para nós nos dias de hoje. Pode passar, Paloma? E aí no 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha lá, hein? Mais uma, os puros de coração. Muito obrigada, Pilar. E aí, irmãos, a palavra de Deus fala para que nós sejamos puros de coração. Eu vou ler aqui a minha versão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão, esse aqui, gente. Bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Olha só, hein? E aqui tem que ser puro de coração. E o puro de coração é sem a gente colocar as maldades. Sem a gente... Sabe, tem uma parte na Bíblia que fala que se os seus olhos só vê coisas ruins, se os seus olhos for maus, o resto do seu corpo é mau também, não é assim? Não é mais ou menos isso? Se o seu olho for mau, o teu corpo inteiro é mau. O modo que você enxerga é mau, tudo seu é mau. E que é isso? Que tem gente que só vê malícia, não é? Vê uma pessoa passando, vê malícia, vê maldade em tudo que vê. Se uma pessoa está falando uma coisa com ela, ela já está imaginando outra. Não confia nada em ninguém. E tudo acha que a outra pessoa é errada e acha que ele é o certo. Como eu disse, né? Tem a malícia de ficar na internet, tem malícia de ficar nos filmes, na televisão. São as malícias que hoje em dia cada vez estão muito mais presentes. Quantas pessoas não perdem tempos e tempo dentro da internet ali, só nas malícias, na pornografia. E também no dia a dia mesmo, né? Ou pessoas que estão ali, a pessoa está te ajudando e você já está tramando mal contra a vida da pessoa. Quantos não fizeram isso, né? Já falei para vocês que em 2020 eu coloquei uma pessoa para trabalhar comigo no consultório do Planalto e ela ficou 6 meses lá, de julho a dezembro. Quando chegou o mês de setembro,
ela começou a me roubar. Me roubou de setembro a dezembro, porque ela ficou de julho a janeiro. Ela me roubou de setembro a janeiro. Olha só. Nós tivemos um culto na igreja na qual ela estava, que foi o último dia de Natal. Ela estava também nesse culto. E no dia seguinte, quando nós fomos trabalhar, ela me roubou 1.200. No dia seguinte, que ela estava juntamente com a gente no culto, ela me roubou 1.200. Para vocês verem. Isso só foi esse valorzinho. Fora que ela me roubou de setembro a janeiro. Então, enquanto ela falava comigo, enquanto a gente sentava para almoçar, enquanto a gente tomava o café da tarde, na hora que dava, ela estava me roubando. Ela sentava comigo, chegava à tarde, doutora, vamos almoçar? Vamos. Vai lá. Aí ela comprava marmita, eu dava dinheiro, comprava marmita, e eu dividia minha marmita, sentava à mesa, e ela estava me roubando. Quantas vezes eu não sentei para tomar café da tarde com ela, e ela estava me roubando. Depois que eu fui descobrir, obviamente, graças a Deus por isso, pedi para que tivesse uma oração lá, e eu ia fazer uma campanha de 3 dias sem saber o que estava acontecendo, nem passava na minha cabeça. Sabia que o consultório estava afundando, estava no vermelho, sabia que ele ia fechar, que ele ia falir, isso eu já sabia. Mas não sabia o que estava acontecendo. Para mim, eu falava, eu trabalho, eu não sei se estou gastando ali, eu não sabia. Mas ia fazer uma campanha de 3 dias. E em 10 minutos da campanha, Deus revelou tudo. E foi direto. Ela está te roubando na tua conta. Para vocês verem. Então, se nós não tivermos o coração puro, tivermos esse tipo de coração, a gente vai pagar um preço alto. E quem lutar, nós temos que lutar nessa terra, para ter esse coração que Deus quer que nós tenhamos, nós vamos ver. Olha que maravilha. Essa é a promessa que Ele tem para nossas vidas. Se a gente lutar, porque aqui é luta, aqui não é fácil. Nós temos que lutar contra o mal, para que nós realmente possamos ver a Deus. Amém? Pode passar, Paloma. E aí mais uma, hein? Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que seriam esses pacificadores? Aquele que não arranja encrenca, né, irmãos? Aquele que não fica toda hora arranjando encrenquinha. Aquele que não fala, aquele fulano falou de você. Olha, aquele outro ali, falou que você é magrinha, que você é gordinha, que você é carequinha, que você está de tênis e não está me convidando. Enfim, as pessoas vão falando, não é assim? Olha, o parente, alguém falou de você. Ó, fulano, alguém falou da tua casa, falou do teu carro. Alguém falou das suas coisas. E aí vai entrando em encrencas. Olha, eu não gostei muito da pregação daquele irmão. Aquele outro irmão, quando ele vai louvar, não gosto. A voz dele não combina. Aí o que você acha daquele irmão que vem aqui? Eu não gosto muito da roupa dele, eu não gosto muito do jeito dele. Enfim, pessoas que ficam já encrenca. Sabe? Anjo encrenca. Quantos que a gente não vê? Até às vezes, né, gente, irmãos? Vamos ser sinceros, a gente já fez algumas coisas. Não de ficar falando dos irmãos aqui da igreja, mas até dentro da nossa casa, né? Porque a tua irmã falou isso, porque teu pai falou aquilo. A gente não faz isso e acaba não dando uma encrenquinha. Então a gente não pode fazer isso. Sabe? Quando você fala assim, pra sua esposa. Minha filha, vou dar exemplo, né? Paloma hoje só fez coisa errada. Paloma fez isso, fez aquilo. Aí eu deixo meu esposo nervoso, ele vai lá e chama a atenção dela. Não estou falando que a gente não tem que chamar atenção. Mas às vezes a gente fala de uma tal forma que você vai ver, acaba tendo uma encrenca dentro da família. Não é assim? Principalmente se todo mundo já é adulto, né? Quando é criança a gente vai lá, puxa a orelha, põe de castigo e já é. Não é bem assim? Mas não que você não converse também, tem que conversar. Mas tem um outro jeito também da gente agir. Mas quando na sua casa é tudo adulto, se você não ficar atento, acaba tendo encrenca. Porque fica um falando do outro, um falando do outro. Aí vai ter um tá com sentimentozinho aqui, outro sentimento ali. Um vai machucando o outro. Isso dentro de casa, que é terrível. Aí vai dentro da família, aí no WhatsApp da vida, um falando do outro, é um postando do outro. A gente entende bem o que aconteceu nessa eleição, não é mesmo? Quantas famílias aí não se separaram, quantas famílias até hoje não estão conversando, quantos não se chatearam, porque ficaram discutindo sobre direita e esquerda na internet. Quantos que a gente não conhece? Eu conheço muitos pacientes, muitos colegas
conheço pessoas de igreja, quantos que não brigaram por causa de direita e esquerda não tá nem aí para você. E aí você quebrou, trincou ali, ó, a amizade na família. Eles querem o salário deles e nós aqui. Aliás, eles querem o salário deles e o nosso junto, né? E aí trincou a família no meio. Quantos? Que agora tem que se chegar e ser humilde, falar igual que a palavra de Deus, não. Tem que ser humilde agora e reconhecer que estavam errados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E ser pacificador é sair fora da encrenca, é você chegar e você falar coisas boas, é você fazer com que na hora da encrenca você leva uma palavra para que isso seja quebrado na hora, para que tudo aquilo pare. O pacificador é aquele que não vai fazer a encrenca. Nós temos que ser isso, nós temos que buscar e aprender a ser isso. Se nós não somos os pacificadores, que nós possamos ser a partir de hoje esse pacificador. Amém? Para que nós possamos ser chamados, hein? Olha a promessa. Seja pacificador, que você vai ser chamado filho de Deus. Olha que peso. Vocês conseguem ver isso? O peso que tem? Quando você passa a ser um pacificador, quando você passa a ser um manso, quando você passa a ser humilde, quando você tem o coração limpo, tudo isso só tem promessa de onde? Do céu. Do céu para nossas vidas. Pode passar, Paloma? E aí no 10º vem: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Alguém que já foi perseguido porque está falando de Deus? De alguma forma a gente sempre já foi, né? Alguém já lançou alguma piadinha porque você está falando de Deus? Porque você quer fazer a justiça, que a justiça é a palavra de Deus? Já, né? Eu mal comecei, já teve piadinha com meu nome, já teve coisinhas chatas, que eu já até contei, que eu acabei saindo um pouco do cima do púlpito, porque eu achei que não ia me pegar, mas me pegou, e aquelas piadinhas eu não gostei, e me machucou. E aí eu tive que ficar um tempo fora, foi o tempo que eu parei de vir aqui, foi exatamente por causa disso. Porque já teve piadinhas de coisas que foram falando, não falaram diretamente para mim, foi indiretamente, mas chegou nos meus ouvidos, enfim, e fez o que o inimigo queria, que eu me afastasse. Mas só que eu me afastei para me preparar melhor, me afastei para estudar mais, me afastei para compreender mais sobre o ser humano. Porque aquilo que ele não tem, ele não quer que você tenha. Aquilo que ele não é, ele não quer que você seja. Então, assim que eu comecei a entender isso, passei 3 meses estudando, não me afastei nem um minuto da palavra, me afastei do púlpito, porque eu percebi que se algo viesse a mais na minha vida, ia me derrubar. Se um negocinho assim me chateou muito, então eu falei: opa, Simone, está na hora de você recuar, você agora se ressignificar e para você recomeçar. E aí o que eu fiz? Eu saí do púlpito, eu comecei a estudar mais a Bíblia, comecei a estudar mais sobre comportamento humano, e aí passou 3 meses certinho. Aí meu esposo falou: Simone, você não acha que está na hora de voltar? Eu falei: está. E graças a Deus eu voltei. E já sabendo que pode vir coisas maiores, e agora eu não posso mais cair por causa disso. Amém? Cair nesse sentido, né? De ficar chateada, de mexer com o meu emocional. Então isso não pode acontecer. A gente sabe que flechas vão vir de todos os lados. Por isso que é bom a gente também não ficar se apegando com elogio. Eu falo muito isso em casa. Eu falo para minhas filhas que eu não sou formada, eu não sou necessitada de elogios. E eu ponho isso na minha cabeça. Mais que todo ser humano seja, pode ser que eu também seja um pouco, mas eu coloco na minha cabeça que eu não sou. Porque quando o elogio não vier, para ele não te derrubar. Sabe? Quando você ficar esperando elogio, você faz algo maravilhoso, está esperando elogio e ninguém te elogia, aquilo pode te derrubar. Então não fique esperando elogio, para que você não venha cair. E perseguidos, Deus só tem a falar deles, é o reino dos céus, se a gente ficar até o final, até o fim, pela justiça da palavra de Deus. Amém? Nós vamos sempre estar, de alguma forma, incomodando as pessoas. Quanto mais você usar a palavra de Deus, quanto mais você ter certeza da palavra de Deus, nós vamos ser incômodo na vida dos outros. Vamos sempre ser esse incômodo. Pode passar, Paulo?
Aí no 11, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. É um apanhado a mais, né? Desse 10. É um complemento desse 10. Porque nós vamos ser insultados, vamos ser perseguidos, vão levantar todo tipo de calúnia contra você. Estão entendendo isso? Então, quanto mais você estiver na presença de Deus, querer fazer um trabalho para Deus, vou me dedicar muito no louvor, vou me dedicar muito nas campanhas, qualquer coisa que você se dedicar muito, hoje falar de Deus no seu trabalho, falar de Deus na sua comunidade, falar de Deus na sua rua, falar de Deus para a sua família, para os seus parentes, você vai ser perseguido, você vai ser insultado, vão levantar todos os tipos de calúnia contra você. E aí você vai ter que ser o quê? Você vai ter que ser preparado para qualquer tipo de calúnia. E aí se você preparar a tua mente, porque aqui, olha, Jesus, ele é o psicólogo, o maior psicólogo do mundo. Ele está querendo dizer para que nós possamos preparar a nossa mente. Nós temos que preparar a nossa alma. Você sabe onde está guardadas as coisas? Na nossa alma. Nossos sentimentos estão tudo dentro da nossa alma. Glória a Deus. E se você não tiver uma alma bem preparada, que são todos os seus sentimentos, sentimento de raiva, sentimento de amor, sentimento de rancor, sentimento de compaixão, está tudo dentro da tua alma. E aí você tem que, cada dia, preparar esse cantinho nosso que é especial. Porque é dentro da alma que estão nossas emoções. E é dentro das suas emoções que você vai saber lidar ou não com a perseguição, com os insultos, com as calúnias. É dentro das suas emoções. Como que está a sua emoção hoje? Eu pergunto. Como que está a sua emoção? Você está preparado para você começar algo grande para Deus? Porque qualquer coisinha pequenininha, hoje o que eu faço é pequenininho. Mas Deus não enxerga como pequenininho. Deus enxerga como coisa grande. Então, tudo que nós vamos fazer para Deus, a gente não pode chegar como uma coisa pequena. A gente tem que chegar como algo grande. E será que nós estamos preparados emocionalmente para todos esses ataques que vão vir? É isso que nós temos que nos preparar. Porque esses ataques vão vir, certamente. E nós temos que estar sempre unidos e preparados. Para que realmente nós possamos ver a Deus. Realmente nós possamos ter a promessa de ser filhos de Deus. E realmente para que deles, nosso, seja o reino do céu. Amém? Pode passar, Paloma. E que as nossas emoções podem ser fortes. Agora lá, alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Olha a outra promessa que tem. Você foi perseguido, se alegra. Você foi caluniado, se alegra. Você está sendo injuriado, se alegra. É isso que a palavra de Deus está nos falando. Porque grande será a recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de você, antes de nós. Olha só, é o que Jesus prega. Se alegra diante da dificuldade, se alegra diante da acusação, da perseguição. Se fosse outros, falaria assim: vai para cima, ataca. E Jesus fala: se alegra. Você está sendo perseguido? Se alegra. Você está sendo caluniado? Se alegra. Você está sendo injuriado? Se alegra. Estão te atacando? Se alegra. Glória a Deus, aleluia. Se alegra porque tem promessa para você. Glória a Deus. E antes de você, vai ter então uma recompensa no céu. Por isso que você tem que se alegrar. Só que antes de nós, já vieram preparando tudo isso e já passaram coisas piores, que foram os profetas do passado. Por isso que tudo que a gente passa diante da justiça de Deus, que é da sua palavra, não importa o que você passa. Vai ter momentos que você vai passar só de alegria, porque vai vir todos elogios acima de você, os holofotes, vão tirar foto, vão colocar você no Insta, vão divulgar você, ou a sua família vai falar, ou vão falar: o seu culto hoje foi maravilhoso. E vai ter dia que ninguém vai
falar nada, mal vão olhar para tua cara, não. E aí você tem que se alegrar. Você tem que saber que essas coisas também podem faltar. Ou você fazer um culto maravilhoso, você se preparar o dia inteiro e depois chega lá no Insta que você colocou na rede social, alguém vai lá e começa a comentar um monte de coisa chata que não tem nada a ver, começa a te perseguir, começa a te caluniar. E aí? Você vai entrar no quarto, vai chorar ou você vai se alegrar? Olha como que é difícil, não é? É fácil isso? Não é, né? Porque se você não tiver seu emocional preparado, a gente não consegue se alegrar diante das acusações. Quem está ficando feliz diante da acusação? Diante de ataque? Diante da perseguição? Quem é? Vai. Alguém aqui fica feliz? Oh, hoje eu estou feliz. Hoje eu fui atacado. Hoje eu fui perseguido. Estou na glória. Não, ninguém consegue, né? Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que se alegrar. Porque se você está sendo perseguida, é porque você está sendo luz. Glória a Deus. Se você está sendo perseguida, é porque você está sendo sal da terra. Glória a Deus. É porque as pessoas estão vendo um brilho em você, está incomodando. Verdade. Aquilo que incomoda, as pessoas querem te atacar. Então a gente tem que ter essa certeza dentro de nós. Mais que seja difícil, mas se você colocar dentro das suas emoções, dentro do seu coração, na sua mente, que tudo isso que pode acontecer com você é porque você é luz e a luz incomoda, é por isso que nós somos perseguidos. Glória a Deus. Amém? Pode passar, Bruno. Vocês são o sal da terra. Esse aqui já é uma segunda parte do sermão, que o sermão nosso termina ali. Aí vem os discípulos, são o sal da terra e a luz do mundo, tá? E aí eu já peguei essa partezinha que ela é pequenininha, já para eu colocar. Porque se tudo isso que Jesus, presta atenção, se tudo isso que Jesus fala aqui, que é o primeiro título, que é o sermão da montanha, aí essa parte já vem no título, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. É já esse outro título. Mas essa promessa aqui, ó, que Jesus está nos falando, ele só acontece se a gente cumprir a parte dos bem-aventurados. Vocês estão entendendo? Amém. Isso aqui, ó, nós seremos, vocês são o sal da terra. Ele está afirmando. Não é nem promessa, ele já está falando. Vocês são. Ele não está falando, vocês vão ser. Vão ser futuro. Não, ele está falando presente. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado para fora e pisado pelos homens. Olha só, vamos de novo. Vocês são o sal da terra. Primeiro vamos parar aí. Para que nós possamos ser o sal da terra, nós temos que ser bem-aventurados o seu espírito humilde, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são mansos, os que têm sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem perseguições, que sofrem injúrias, calúnias, para que eles realmente sejam o sal da terra. Estão entendendo? Por isso que eu juntei esses dois. Porque se a gente não cumprir essa primeira parte desse sermão, dessas aventuranças, como seremos o sal da terra? E aí você deixa tudo isso aqui que Jesus falou que nós devemos ser, né? O manso, o limpo de coração, que nós choramos e vamos ter o Consolador. Aí tudo isso a gente abandona. A gente deixa se abater, a gente se afasta da palavra de Deus. Aí o que Deus está falando, o que Jesus fala, mas, porém, entretanto, lembra o professor de português falando isso? Mas, porém, entretanto, é sempre algo que é negativo. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Dá para restaurar? Se o sal não tem mais sabor? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, se nós perdermos o nosso sal, se nós perdermos a nossa fé, se nós perdermos aquilo que está dentro de nós, a palavra de Deus, se nós deixarmos de acreditar fielmente nessa palavra, será que vai dar para restaurar? Se a gente deixar de acreditar.
Não vai dar. Se a gente deixar de acreditar no que hoje a gente prega, na Bíblia que você tem em mãos, a gente deixa de ser o sal da terra. E aí Jesus fala que é melhor ser jogado, para fora, não vai servir para nada, exceto para ser jogado para fora e que os homens pisem. Porque a partir do momento que você não acredita, que você não segue, você vai ser como o outro qualquer. Vai ser um pisando no outro. Porque não vai ter aqui, esse remédio que Jesus hoje está nos receitando, sem efeito colateral nas nossas vidas. Para que nós realmente possamos tomar essa dose aqui diariamente. Que é a palavra de Deus. Pode passar, Paloma? E aí já vem o 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tem mais algum desse aí, Lu? Senão eu vou ler minha versão aqui também. A minha versão do sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, que às vezes pode estar escrito na sua Bíblia, com quem se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí agora sobre a luz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz de todos os que estão na casa. Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, dá para edificar um prédio, dá para edificar uma cidade inteira e esconder ela no monte? Não, Porque uma cidade inteira não vai brilhar muito. Ela é grande. Um monte não vai conseguir. Então a sua luz, ela tem que ser assim. Mas para que nós possamos ter essa luz, eu volto que nós temos que ter toda aquela bem-aventurança que Jesus nos ensinou no princípio. Temos que ter um coração manso, que temos que ser humilde, que temos que ter coração puro, que temos que ser pacificadores, para que realmente a gente possa ser o sal da terra e possamos ser a luz do mundo. Aonde nós chegarmos, as pessoas perceber que tem algo diferente em você. Se as pessoas ainda não enxergam isso em nós, irmãos, é algo muito sério. Nós temos que se esforçar mais. Se aonde você chega, aonde eu chego, as pessoas não percebem que algo tem diferente em mim, a gente tem que buscar mais a Deus. Porque aonde você chega, a pessoa tem que falar: nossa, o César chegou. Nossa, tem algo diferente no César. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente. O Schneider chegou. Tem algo diferente. Não sei, não consigo detectar o que tem nele. Mas tem. Eu vejo a Paloma, vejo algo diferente nela. Não consigo decifrar, mas eu vejo que tem algo diferente. É isso que as pessoas têm que ver na gente. Pode ser que ela não consiga nem decifrar, mas elas têm que ver a nossa fala diferente, o nosso comportamento diferente, nosso olhar diferente, nosso andar diferente, nosso sorrir diferente, a nossa alegria diferente. Vamos parar de ser crente tudo tristinho, crente acabadinho, crente derrotado, sabe? Porque muitos e muitos tempos foi colocado que bem-aventurados serão aqueles que são pobres de espírito. E aí as igrejas falavam que pobre, você tinha que ser pobre de maré de si, que não era para você ter nada, que quanto mais pobre você era, mais você ia ver a Deus, mais você ia chegar no céu. Vocês já viram isso no passado? Eu lá quando era criança, não frequentava a igreja evangélica, mas eu via muito isso. Que quanto mais pobre você era, mais próximo você estaria de Deus. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Aqui é humilde de coração. É humilde de espírito. É isso que Deus quer nos ver. Eles não querem ver a gente todo descabelado, onde que as pessoas chegam e têm dó de você.
Aí você é mal arrumado, você não se cuida, você não sabe falar direito. Né? Não estou falando para você falar, não. Vou falar direito o que eu estou querendo dizer. Não estou nem falando que você erra o português, não. Estou falando que a pessoa não sabe nem se apresentar, não sabe chegar, não sabe olhar no olho da pessoa, não sabe cumprimentar a pessoa, não tem um sorriso para dar, não tem uma palavra de conforto para liberar. Para que nós possamos ser o sal e a luz da terra, nós temos que ter essa diferença. Aonde que nós formos, a gente tem que ter essa diferença. Para de ser um crente tristinho, acabadinho, derrotado. Sinceramente, eu não quero ser assim. Alguém aqui quer ser assim? Acredito que os internautas também não querem. E acredito que muitos não vieram ainda para o Evangelho porque já viram outras pessoas como se fossem derrotadas. Eu já tive pacientes que estão anos e anos dentro da igreja. Eu preciso tirar umas medidas de sorriso. Olha que coisa interessante. Eu preciso tirar umas medidas de sorriso do paciente para poder fazer a prótese dentária. E eu peço para ela sorrir. Sabe o que ela fala para mim? Eu não sei sorrir. Evangélicas. Eu falo, dá um sorriso. Ela precisa sorrir para que eu tire as medidas medianas, para que eu tire as medidas caninas, a medida de sorriso. Eu tenho que ter algumas medidas para que vai para o laboratório, para ser montados os dentes dela. Ela fala para mim, não sei sorrir. Como assim, gente? Como você quer ser o sal? Como que você quer ser a luz da terra? Se você não sabe dar um sorriso. Então no seu dia a dia você não sorri? Você não cumprimenta? Você está sempre cabisbaixo, sempre cheio de problemas? A pessoa te olha como uma pessoa derrotada, caída, um fracassado. Oh, eu não quero te seguir. É assim? Não. Eu quero estar do lado de pessoas que são vitoriosas, pessoas que são grandes no seu pensar, no seu agir. Pessoas que são gostosas de estar perto, que dão uma risada, que conversa, que tem conversas boas. Não é assim que a gente gosta? Uma pessoa que cumprimenta você, que olha nos teus olhos, não quando vai pegar na tua mão, olha para o chão, olha para o lado, olha para o vizinho passando. Pessoas que conversam com você e saem do celular. Que a pior coisa que tem, você está conversando com a pessoa e a pessoa está ali, ó. Aí você olha, sim. Aí, para com isso. É desagradável, é falta de educação. Alguém aqui já conversou com alguém que a pessoa ficou no celular? Isso é falta de educação. Eu sei que quando você era pequena, a mãe não tinha como te educar nessa parte porque não tinha celular. Mas eu já vou te ensinar agora. É falta de educação. A pior coisa que tem é você estar falando com uma pessoa e estar ali, ó, olhando para a pessoa, olhando no celular. Isso é falta de educação, é desagradável. Isso não é luz. Estão entendendo? Não é luz. Então, se você faz isso, se vocês fizeram isso, a partir de hoje, internautas, não fazem mais. Porque gostoso é conversar com a pessoa está te olhando, te dando atenção. Para que você não perca nada que você tenha. Para que você possa liberar aquilo que Deus quer que você libere. Olha, de repente, é uma oportunidade que você tem de falar com alguém, que Deus te colocou no seu caminho, você nem sabe para que aquela pessoa veio ao seu encontro, e ela está ali na tua frente, e ela vem falar com você, em vez de você dar atenção, presta atenção no celular. E de repente você poderia ser usado por Deus para liberar uma palavra na vida dela. E você deixou de Deus usar a sua vida para você abençoar a vida da outra pessoa. Sabe por quê? Porque Deus falou, eu não vou usar a sua vida não. Porque o mais importante para você é o celular. Porque a pessoa veio até você para pedir algo, você não conseguiu nem perceber que a pessoa está necessitada de alguma coisa. Às vezes a pessoa está necessitada de um sorriso. Vocês conseguem entender isso? De uma única atenção. Ou de falar de uma meia dúzia de palavras, porque ela não tem ninguém na casa dela que dê atenção para ela, ninguém que respeita. E aí quando ela depara com alguém, ela quer conversar um pouco. As pessoas de idade não são muito assim? As pessoas de idade chegam ao consultório, né, Paloma? Elas querem conversar. Sabe por que elas querem conversar? Porque dentro da casa delas, elas não têm mais atenção. Então elas chegam no consultório, elas querem conversar. A Paloma mesmo falou, olha mãe, aquela paciente, ela gosta de conversar, né? Mas o que significa isso? Porque dentro de casa já deixa a pessoa mais isolada, já vai excluindo. O que você fala já não me interessa muito, o que você fala não tem nada a ver com aquilo que eu acredito, você já está ultrapassado. Ei, vamos ser o sal da terra para todas as pessoas, vamos parar com isso, não seja igual ao outro, sem educação, desagradável, não seja, vamos ser diferente, gente.
Vamos começar a se corrigir. Se vocês têm esse tipo de atitude, tanto aqui na igreja como os internautas, por favor, vamos mudar. Vocês já foram na praça da alimentação do shopping? Eu já estou terminando. Já foram já, né? Quando você chega na praça da alimentação do shopping, vou falar do shopping, que tem muita gente ali comendo, a maioria está tudo no celular. Então está em grupo ali, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, e tudo no celular. Esses dias, uns 15, 20 dias atrás que eu fui pra praia, eu e o mestre vamos tomar café na padaria. Falei, mas vamos tomar café lá na padaria. Aí nós fomos, era de manhã. E aí eu e ele sentado, a gente conversando, e tinha uma moça e um rapaz e uma criança. A criança devia ter uns 6 anos. Era um casal jovem, tipo uns 30, 35 anos, e a criança devia ter uns 6 anos. O rapaz não deu uma atenção para a moça, para a esposa dele. Ele não deu uma atenção para a esposa dele. O tempo inteiro. Aí estava lá o café dele, o dela, o da criança. Ele tomava um pouquinho e ia lá pro celular. Ela ficava assim, ó, irmãos, olhando para ele. Eu fiquei com dó dela. Sabe, eu não fico reparando as pessoas, mas como ela estava muito próxima, me chamou a atenção. Essa coisa de celular, assim, você começa a prestar atenção, né? E ele o tempo inteiro no celular. Eu até dei um toque assim pro mestre, para ele dar uma olhada. Até porque serve pra gente na hora da pregação, sabe? Para você ver o quanto que o celular, ele deixa outra pessoa chateada, quanto que ele está perdendo. Eu falei pro mestre depois que eles foram embora, quanto que ele está perdendo a oportunidade com a filha dele. Porque a filha dele tomou café, a filha dele ia até a mãe, ela ia até ele não dava atenção. Eles foram até embora que a criança já estava chorando. Ele não deu uma atenção. Ou seja, sabe? Ele vai falar assim, ó, poxa, fui pra praia, chegou no domingo, levei minha esposa para tomar um café numa padaria bacana lá e tal, nós tomamos um café, depois saímos. Mentira! Ele tomou café sozinho, ela tomou sozinha, mas que eles estavam sentados ali, ó, eles tomaram café sozinho, ele não deu uma atenção, ele não deu uma palavra direito para ela. E ela cruzava o braço assim, ela olhava para baixo, ela não falava nada, sabe? Se fosse eu falava, ela não falava nada. Ela ficava quietinha, baixava a cabeça, ela olhava de novo para ele, tipo, meu, você não vai sair do celular? Ele não deu uma atenção para ela. Aí depois que os casamentos acabam, as pessoas não sabem o que perdeu, porque deu oportunidade para o inimigo entrar dentro do casamento. Não é bem assim? Ele não deu uma atenção para ela. E aí eu comentei com o mestre, aí ele vai sair daqui e vai falar para os amigos, pô, fui para uma padaria bacana, levei minha esposa, minha filha, e na realidade cada um ficou sozinho, porque ele não deu atenção. Então, irmãos, vamos aprender. Quando você estiver com a sua namorada, que esteja com a sua namorada. Se você estiver com sua esposa, esteja com sua esposa. Se você estiver com um amigo, esteja com um amigo. Se estiver com um irmão da igreja, com alguém que você acha interessante, esteja com aquela pessoa integralmente, sabe? Esteja você por inteiro e não fica dividindo a atenção da pessoa com o celular. Saiba dosar as coisas, né? Vamos ter equilíbrio nas coisas. O equilíbrio ele é fundamental na nossa vida. Se você não tiver equilíbrio nas coisas da vida, a gente começa a adoecer. A gente começa a adoecer o relacionamento, tanto social, né? Que é do lado de fora. A gente começa a adoecer o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre irmãos, enfim, a gente começa a adoecer. Então vamos tomar cuidado. Amém? Tem mais algo, Paloma? E aí no 15, e também, ninguém acende uma candeia, o mesmo que eu li, né, irmãos? E a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, ilumina a todos os que estão na casa. Essa versão ficou até mais fácil, né? Então, ninguém coloca uma candeia debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, se você tem a luz, se você é o sal da terra, pode ser que todos que estão ali não são, mas você vai iluminar todos. E uma hora todos vão passar a ser também, que é isso que nós queremos, que eu e a minha casa serviremos a Deus, não é assim? E que eu e meu serviço serviremos a Deus, que eu e no meu trabalho todos serviremos a Deus. Nós queremos que todos chegam nessa conclusão. É para isso que nós temos que continuar com o Evangelho de Cristo, mas que realmente as pessoas possam ver na sua vida uma vida vitoriosa. Você sabe que a diferença de você ser rico e próspero é grande, né? Rico é o cara que é cheio da grana, que ele cumpre o que ele quer, o que ele faz o que ele quer, porém às vezes ele é miserável
na alegria dele. Ele é um rico miserável. Às vezes ele tem lá um carrão na garagem dele, está enferrujando, porque o cara é uma tristeza em pessoa. A gente não escuta muito que pobre de marredeci se mata, né? Porque ficou mais pobre ainda. Mas rico a gente sempre escuta, não é assim? Que eles acabam tirando a sua própria vida. Quantas vezes a gente não escutou isso? Não é? Que as pessoas que têm dinheiro acabam se suicidando. Então a prosperidade está no seu falar, no seu agir, no seu agradecer a Deus o que você tem. O problema é que hoje a pessoa está assim, ó, saiu o iPhone 14, 15, não sei qual que tem agora, vamos dizer que tem um 14. Saiu 14, eu não vi a hora de comprar meu iPhone 14, eu me desdobrei, tirei um dinheirinho do banco, ou eu peguei minhas férias, enfim, fiz o que pude fazer e comprei o iPhone. Aí comprei meu iPhone. Aí fiquei sabendo pela televisão que o iPhone 15 vai ser em dezembro. Esse iPhone já vai ficar velho. Em dezembro ele já não é mais novo. Então as pessoas, elas acabam não agradecendo, sendo grata pelo que tem. Mas parece que quer ter para mostrar o que tem. Não seja assim não, irmãos. Seja próspero. Agradece a Deus pelo que você tem. Agradece pelo seu carro. Agradece pela sua casa. Agradece pelo teto que você tem para dormir. A comida que você tem. Ainda que ela seja simples. Faça o seu momento o seu melhor. Sabe, quando você vai passear, faça o seu momento o seu melhor. Quando eu vou passear, a Paloma tá aqui, ela sabe, eu falo, vamos fazer o momento ser melhor. Não importa se eu vou para a praia, eu fico um dia e meio lá, mas um dia e meio a gente se diverte. Um dia e meio, se não for assim, eu vou embora para casa. Se for para eu sair e não for bom, eu volto. Porque se eu fico o dia inteiro falando para elas, né? A Paloma fica comigo o dia inteiro no consultório, de segunda a sábado, o dia inteiro, de manhã à noite. E aí se o César me fala, um exemplo, pastora Simone, vamos lá na minha casa jantar? Você acha que eu vou chegar lá de cara emburrada? Ai, porque eu tô cansada. César, dá pra você ir logo, César? Não, eu vou curtir, vou conversar, vou dar risada. Não importa, sabe por quê? Amanhã de manhã eu vou ter que trabalhar mesmo. Eu ir ou não ir. Então aproveita o que você tem. A pessoa próspera, quem aproveita o que tem, agradece o que tem, seja grato, para que realmente Deus te faça próspero cada vez mais. Amém? E seja o sal e a terra, sal e a luz nessa terra, para que você tenha todas as bem-aventuranças que Deus nos promete, que é promessa do céu para nossas vidas, para que nós possamos ter as bem-aventuranças na terra, porque tudo que a gente aprendeu hoje é para que nós possamos aqui na terra, para que a gente possa realmente chegar no céu. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade. Vou já encerrar com uma oração, né? Para que quem trouxe a sua ofertinha aí, tira a sua oferta. A Paloma levou a minha oferta para comprar um. Depois nós temos um lanchinho, como sempre. Todas as quarta-feiras, todas as quarta-feiras a gente procura trazer um lanchinho aqui, viu, irmãos? Internautas que querem estar vindo aqui na nossa igreja, pode estar vindo. Nas quarta-feiras sempre a gente traz um lanchinho, porque eu entendo que os irmãos vêm correndo do serviço e tá numa fominha, é frio, é gostoso comer alguma coisinha, depois a gente conversa um pouquinho. Então tem um lanchinho aqui, para daqui a pouco nós estarmos desfrutando dos lanchinhos que a Paloma que fez, hein? Hoje é especial, é um lanche diferente, a Paloma que fez. E a Paloma tem um tempero bom, então por isso eu convido vocês, internautas, para estar vindo. Toda quarta-feira tem aqui a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Depois tem um lanchinho aqui preparado pela Paloma, bem gostoso, que aí é o nosso alimento físico. Amém? Quem já está com a sua oferta, levanta. Vamos estar agradecendo a Deus. A Paloma está me dando mais um pouquinho de oferta. Obrigada. Você tem a sua aí? Tem? Ela mostra. Vamos agradecer a Deus e já fazer o encerramento, amém? Para a gente não passar muito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essa palavra, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, que a Tua palavra ela já nos fala, ela já nos confirma que a Sua palavra nunca volta vazia. E eu creio que ela não volta vazia. Eu creio que se tiver apenas uma pessoa do outro lado nos ouvindo, que essa palavra possa encher o coração dessa pessoa, Deus, para que ela possa também ser bem-aventurança aqui na terra, Deus, e que a Tua palavra a partir de hoje
que nós possamos, aquilo que nós não fazemos, nós possamos fazer, para que nós possamos ser bem-aventurados através da sua palavra e das suas promessas, Deus, para que nós possamos te ver, ser seu filho e reinar o céu junto a ti, ó Pai. E peço a ti também, ó Deus, que venha abençoar as nossas ofertas, a oferta de cada um, e que os irmãos internautas eles possam se ofertar a vida deles agora para ti, ó Deus. Venha abençoar a vida de cada um e a oferta de cada um que está sendo levantada essa noite para ti, ó Pai, que nunca venha faltar. Abençoe em nome de Jesus. E peço a ti também, ó Pai, que nós possamos ir embora para nossas casas em paz e que nenhum mal nos aconteça, nos acompanhe a nós e a todos que estão lá fora, Deus. E também peço a ti, ó Pai, que abençoe o meu esposo, que eu sei que ele está também nesse momento nos assistindo, e agradeço pela oportunidade que o Senhor tem me dado através da vida dele, e abençoe a cada um dos nossos parentes e familiares. Em nome do seu Filho Jesus, eu agradeço por essa noite. Amém. Eu agradeço a todos os irmãos, e quarta-feira que vem estamos de volta. No domingo aqui nós temos o culto, que é às 18 horas, e quarta-feira voltamos às 19h30. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês, e até quarta. Fica com Deus.